Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística. Eu sou o professor Edson Ferlin. Nós vamos trabalhar, continuando no tema de probabilidade, hoje nós vamos trabalhar com a questão da probabilidade contínua. Então agora, ainda é a ideia da probabilidade, naquela distribuição das probabilidades, onde a variável pode assumir um determinado valor, só que agora essa probabilidade ela não é mais uma variável, uma probabilidade. Na verdade eu trabalho com uma faixa, com um intervalo de probabilidade. Por isso a gente diz que é uma probabilidade contínua, ok? Vamos dar uma olhada no slide, o que nós vamos ver na aula de hoje então. Então o que nós temos na aula de hoje? Então, na aula de hoje, nós vamos conceituar essa questão da probabilidade contínua. Né? É importante ter essas definições claras do que é cada uma das coisas. E nós vamos ver dois exemplos. Nós vamos trabalhar com duas delas. A probabilidade, a distribuição normal e a distribuição exponencial. Ok? Então, são essas duas que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Vamos lá, então. Vamos começar vendo a conceituação do que é uma distribuição contínua. Então, no caso em que a variável x pode assumir um conjunto contínuo de valores, ou seja, uma faixa de valores, ou esse polígono, essa distribuição de frequência, né, relativa da amostra, torna-se, caso teórico ou limite de uma população, com uma curva, ok? Representada por essa função, né, y, que vai ser dado pela função, pela probabilidade de ocorrência da variável x. Então, o que nós temos nesse caso? Nesse caso, nós temos que a área total limitada por essa curva e pelo eixo x é igual a 1. E a área compreendida entre a vertical x com o valor a e x com valor b, vai definir a probabilidade de x estar nesse período. Então, nessa situação, a gente diz que a probabilidade da ocorrência da variável x vai estar compreendida entre o valor a e o valor b, ou seja, uma faixa de valores. Ok? Isso fica mais fácil nesse desenho aqui. Então, se nós olharmos nesse desenho, o que nós temos aqui? Então, nesse desenho, nós temos a variável x, né, os diversos valores que ela pode assumir, e no caso aqui nós temos a probabilidade da ocorrência. Então, eu tenho aqui, vejam que nesse intervalo, eu tenho uma infinidade de valores. Nesse intervalo, por exemplo, de A e B. Então, eu não tenho um único valor. Eu tenho aqui uma gama de valores, uma faixa de valores. Nessa situação, né, para esse caso, nós temos duas distribuições que nós podemos usar. A distribuição normal e a distribuição exponencial, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, vamos começar inicialmente pela distribuição normal ou distribuição de Gauss. Então, essa também vocês vão encontrar essa nomenclatura, né? Normal ou de Gauss, nos diversos materiais que nós formos trabalhar. Então, vamos primeiramente ter algumas definições. Então, a variável aleatória x pode assumir todo e qualquer valor real. Agora, eu não estou trabalhando já com valores discretos, né? 1, 2, 10, 20, 100. Eu estou trabalhando com um valor real, ou seja, com valores que tenham casas decimais. A representação gráfica da distribuição normal é uma curva, na forma de um sino, nós vamos ver daqui a pouquinho, simétrica e em torno da média. Né? Por isso que dá o nome dessa curva normal ou curva de Gauss. A área total limitada por essa curva e pelo eixo das abscissas é igual a 1, probabilidade total que nós já sabemos. Já que essa área corresponde à probabilidade da variável aleatória x, pode assumir qualquer valor real dentro dessa faixa até 1. Ok? Então, vamos olhar aqui esse desenho. Então, esse desenho aqui no slide é exatamente o que nós falamos aí na forma de um sino, né? Então, vejam aqui, ó. Aqui eu tenho o valor da média. Então, ela é espelhada em relação à média, tanto de um lado quanto do outro é igual, né? É importante definir que ela é assintótica. Essa curva é assintótica. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela se aproxima do eixo das abscissas, mas não alcança. Então, aqui, ó. Essa diferencinha aqui, ela se aproxima, mas ela nunca encosta no eixo, ok? Então, ela é simétrica, porque de um lado e do outro ela é igual, né? Ou seja, quando eu tenho aqui a probabilidade de eu correr para um lado ou para o outro, vai ser sempre de 0,5. Ou seja, meia é 0,5 para cá e a probabilidade de eu correr para o lado de lá também é 0,5. Ok? Bom, como toda a distribuição, ela também tem uma equação. Agora complicou um pouquinho mais. A equação já é um pouco tem mais variáveis envolvidas aí nesse pacote. O que nós temos então ali? Então essa distribuição, né? Lembrando que ela é simétrica, né? Contínua e simétrica, então essa é uma característica importante da de Gauss. Então toda vez que eu tenho uma distribuição naquela forma, daquele sino, daquele chapéu, vamos chamar assim, né? É uma distribuição de Gauss. Então aí a gente utiliza essa fórmula aí. O que tem nessa fórmula? Essa fórmula tem vários elementos, né? Que nós vamos detalhar com mais calma. Mas basicamente nós temos o i, a variável i, que é o desvio padrão, né? Nós temos o x, que é a quantidade de vezes o valor que eu estou testando, x negado, que é a média, né? E é o meu famoso Euler, né? Que é o 2,718 e lá vai pedrada, ok? Então, só que para a gente não se assustar com toda essa expressão, nós podemos ver com mais calma aqui na frente. Então vamos lá. Nós podemos trabalhar ela com a forma reduzida, né? É uma forma simplificada, porque parte dela nós trabalhamos já com ela em separado, né? Então aqui nós já temos algumas condições, né?
nós dizemos que Z, que essa variável Z, ela é normalmente distribuída, né? Tem aquela distribuição normal para um lado e para o outro da média, né? Sendo que a média, né, zero, sendo nesse caso zero, e a variância, ou seja, o desvio em torno dessa média é igual a 1, ok? Para ficar mais fácil, vamos dar uma olhada aqui num exemplo, né? A gente muitas vezes vê muita equação, a gente se assusta um pouquinho. É importante a gente dar uma olhada no exemplo que fica mais fácil para a gente assimilar o conceito. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo. Então, seja x a variável aleatória, que representa os diâmetros dos parafusos produzidos por uma determinada máquina, ok? Então, vamos supor que essa variável tem uma distribuição normal, que é o que nós estamos estudando, com média de 2 centímetros, ok? E o desvio padrão de 0,4 centímetros. Qual é a probabilidade de um parafuso ter um diâmetro com valor entre 2 e 2,05? Ok? Então, vamos olhar o que nós temos aqui nesse gráfico, que dá uma ideia do que nós queremos fazer. Então, o nosso gráfico aqui é nosso gráfico da distribuição, né? Tá aqui, bonitinho, né? Nós queremos testar o quê? Se esse diâmetro do parafuso vai estar entre 2 e 2,05. Se nós lermos com detalhe ali o problema, nós vemos que a média é de 2 centímetros, ou seja, o valor médio é 2 centímetros. Então, nós queremos verificar se esse parafuso está com o valor da média e até 2,05, que é o valor imediatamente acima da média. Então, nós queremos saber se esse parafuso vai estar nessa faixa de valores aqui. Veja, agora eu estou trabalhando com uma faixa de valores, ok? Bom, então não vamos se assustar, vamos entender o problema. Então, o meu problema é determinar se a probabilidade, qual é a probabilidade desse parafuso, dos parafusos, estarem entre 2, que nesse caso é o valor da média, e 2,05, que é o valor arbitrário que eu estou testando aqui nesse caso. Então, primeiramente, o que eu faço? Primeiramente, eu vou calcular o Z. Então, o meu Z, o que é? O meu Z nada mais é do que o valor que eu quero testar, 2,05, menos o valor da média, que é 2, do problema, dividido por I. Quem é o I? I é o meu desvio padrão. I, que é 0,04. Fazendo as contas, nós obtemos o valor de 1,25. Ok? Ou o que isso quer dizer? Quer dizer que esse valor de probabilidade de 2 até 2,05 pode ser traduzida como sendo entre 0, já que 0 é o valor da média, entre 0, o valor médio, 0, que é no caso aqui o valor médio 2, até 1,25, que é o valor que eu quero testar. Então eu posso jogar lá naquela fórmula, nessa fórmula anterior aqui, ok? Posso jogar aqui nessa fórmula e obter esses valores, ou eu posso utilizar uma tabelinha já, né, que já traz esses valores já mapeados, ok? Então já foram calculados esses valores, fica mais fácil para a gente trabalhar. Então vamos voltar aqui só para a gente entender um pouquinho. Eu quero descobrir o valor de Z para 1,25, o valor de Z para 1,25. Então nós vamos aqui nessa tabelinha, nós vamos aqui na 1,25, 1,2 na coluna 5. Então 1,2 na coluna 5 dá o valor 39,44. Ou seja, se nós voltarmos lá, nós temos exatamente que a probabilidade da ocorrência dessa situação é 0,3944. Né? Então nós podemos ou usar a fórmula ou pegar dessa tabela. É a mesma coisa, ok? Vai produzir o mesmo valor. Ou seja, a probabilidade de eu produzir parafusos com essa característica de 2 e 2,05 centímetros, nessa situação, é de 0,3944. Ok? Vocês entenderam agora essa questão da contínua? Então eu não tenho mais agora um valor único, eu trabalho com uma faixa de valores que podem ocorrer. Beleza? Bom, lembrando da nossa tabelinha. Então aqui novamente aquela tabelinha indicando qual é o valor da média, o valor da variância e do desvio padrão para essa distribuição de Gauss ou distribuição normal. Então isso aqui já é um valor que eu deixo aqui já bonitinho para a gente usar futuramente, já fica mais fácil para a gente utilizar. Ok? Muito bem. Então essa aqui é a tabelinha para vocês depois consultarem para os outros problemas. Está aqui já a tabelinha que fica fácil de vocês utilizarem. Tá? Mas isso aqui também está disponível nos livros, no material, né? Mas eu já coloquei aqui já para facilitar. Outra distribuição é a distribuição exponencial, também dentro dessa ideia de distribuição contínua de probabilidade. Então, quando que a gente utiliza a distribuição exponencial? Ela aplica-se quando estamos interessados com o tempo ou com o espaço até a ocorrência de um determinado evento. Então nós queremos verificar até que aquilo ocorra, qual é a probabilidade disso. Né? Então aqui nós temos toda aqui uma função, né? Então a função é dada o quê? A função, nesse caso, vai ser 0 se o valor for menor do que 0. E vai ser lambda vezes E, que é o nosso Euler, né?
nosso Euler 2,71 e assim por diante, né? 718 e lá vai pedrada, elevado a menos lambda x, né? Onde lambda é esse valor médio, né, que é proveniente do nosso problema. Então vamos dar uma olhadinha isso aqui para frente. Então, nós podemos dizer que a probabilidade da ocorrência antes disso acontecer antes da primeira ocorrência de determinado evento é dado por essa equação aqui, ó. Tá? E a ocorrência para um tempo posterior e um tempo anterior é dado pela diferença, 1 menos esse valor inicial aí, ok? Vamos, para ficar mais fácil, vamos ver isso no exemplo. Então imagine o seguinte, imaginem que eu estou usando aí um contador Geiger para fazer uma verificação. Imagine que eu tenha feito testes e ele tenha dado o quê? É uma distribuição exponencial, né? E eu tenho uma média igual a 1,4 minutos a ocorrência de uma determinada partícula que é detectada. Aí eu quero saber o seguinte, qual é a probabilidade de detectarmos uma partícula em 30 segundos? Então, a detecção média é de 1,4. Em 30 segundos, quanto vai ocorrer? Então, primeiramente, nós já estamos vendo aqui que nós temos duas coisas. Aqui nós temos minutos e aqui nós temos segundos. Então, nós temos que trabalhar com a mesma marca de tempo. Então, eu vou transformar essa marca de tempo tudo em minuto. Então, se a média é 1,4 minutos, nós podemos dizer que o lambda vai ser o quê? Vai ser a fração 1 sobre 1,4, que é esse valor minutos, partículas por minuto. Então, agora eu criei uma nova unidade, que é esse lambda, que foi proveniente da minha medição, que é 1,4 minuto, que é a ocorrência da partícula. Então, eu posso dizer que é 1 sobre 1,4 partículas por minuto a minha contagem. Eu sabendo que eu quero testar o quê? Eu quero testar se até 30 segundos ocorre uma partícula ou não. Então, a minha equação é 1 menos a ocorrência daquele evento. Ok? Então, o que é 30 segundos? 30 segundos é 0,5 minutos. Eu tenho que ter a mesma marca de tempo. Beleza? Então, jogando a equação, 1 menos Euler elevado a lambda, 0,5, dividido por 1 quarto, x que é 0,5, x que é 0,5 e lambda que é 1 quarto, né, 1 sobre 1 quarto. 1 sobre 1 quarto é o lambda, tá aqui, e 0,5 é o x, que é o que eu estou testando. Isso vai me dar o valor de 0,30, ou seja, eu tenho o valor de probabilidade de ocorrer em até 30 segundos, ocorrer uma partícula, eu detectar uma partícula, é de 0,30, com essas condições do meu problema, ok? Bom, se nós agora formos na sequência, nós temos também essa questão da nossa tabelinha. Então, nós temos que a média, a variância e o desvio padrão é dado por essas equações que aí estão nesse quadrinho aqui. Então, isso aqui, lembrando, nós vamos ver com mais calma depois para frente, mas aqui já tá distribuído aqui porque nós vamos precisar usar e já está posto aqui. Ok, pessoal? Então, com isso, nós fechamos essa abordagem da questão da distribuição contínua de probabilidade. Nós já tínhamos visto a distribuição discreta, que é aquela que eu tenho um valor atrelado a uma probabilidade. A contínua não tem um valor, eu tenho uma faixa de valores. E nessa aula aqui nós vimos dois modelos. A questão do Gauss, distribuição normal, e a exponencial. Ok? Então, uma tem uma distribuição que ela é igual para ambos os lados da curva, tem a mesma probabilidade em função da média, e a outra não. A outra eu estou sempre verificando uma faixa de valores, que é essa exponencial. Já tem uma distribuição que é diferente, onde eu trabalho com uma expectativa até a ocorrência de um determinado evento. Ok? Acompanhe o material, faça os exercícios propostos, dê uma lida no material que está ali, tem várias bibliografias para vocês acompanharem, tá bom? Um abraço e até a próxima.